patifaria! É uma patifaria! Folha... Cala a boca, não te perguntei nada! Folha de São Paulo! Folha de São Paulo! Um jornal patife e mentiroso! Tá saindo, cala a boca! Cala a boca! Você tem uma cara de homossexual terrível, mas nem por isso te acusa de homossexual. Se bem que não é crime ser homossexual. Não foram 24 mil, foram 40 mil. Você se equivocou. Ó, rapaz, pergunta pra tua mãe o comprovante que ela deu pro teu pai, tá certo? Sempre fui atleta das Forças Armadas, né? Aquela história de atleta, né? Que o pessoal da imprensa vai pro deboche. Mas quando pega num bundão de vocês, a chance de sobreviver é bem menor. Só sabe fazer maldade, usar caneta com maldade em grande parte. O depoimento do River, né? Hans River. Hans River, foi final de 2018 para o Ministério Público. Ele diz do assédio da jornalista em cima dele. Ela queria um furo. Ela queria dar um furo a qualquer preço contra mim. Isso tudo passou, tá? Passou? Passou mesmo? O Intercept procura Eduardo na mansão em que ele mora, no Texas. Com respeito, aperta a campainha, pergunta por ele. O repórter não houve nenhum assédio, nenhuma ameaça, nada. Mas no dia 22 de maio, agora, de 2026, houve até uma nota da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo de protesto. Ele fez claramente uma ameaça. Essa gente que ama a imprensa, essa imprensa que eles andam puxando o saco e eventualmente faz as honras da casa para eles, sim. Agora, e essa imprensa aqui? Como é que ele está tratando? Vai. Fala, Eduardo. Acabou de acontecer uma situação aqui que nos Estados Unidos não é nada comum. A minha esposa me ligou, muito nervosa, porque tinha uma pessoa ao redor da minha casa e que foi aqui atendida inicialmente pela minha filha, pela Georgia, e depois continuou ao redor. E aí, quando eu cheguei aqui no local, a gente acabou descobrindo que é uma pessoa do Intercept. Estava incomodando a vizinhança. Nós chamamos a polícia, porque eu não sabia do que se tratava, né? Aqui no Texas, vocês sabem que muitas pessoas têm arma dentro de casa. Normalmente as pessoas que você recebe na sua casa são pessoas que você conhece, tá? Não estou fazendo ameaça a ninguém, não. Estou falando que é uma situação que é totalmente grave, que foge da rotina. A polícia veio, nós estamos formalizando o boletim de ocorrência, estamos passando as fotos que os policiais nos pediram para saber se a pessoa vai continuar rondando aqui e que isso aqui nos Estados Unidos é algo sério. Gozado que o Flávio, quando ameaçou o Supremo, diz, não é uma ameaça, pelo amor de Deus. Ele agora, não é uma ameaça, pelo amor de Deus. E esse mesmo Eduardo, no dia 3 de abril de 2022, essa gente que ama a imprensa, diante de uma crítica feita pela Miriam Leitão, crítica normal de jornalista, discordando de coisa do governo, ele retuita a crítica dela e aí escreve, ainda com pena da cobra. E aí põe mais uma cobra. Estava chamando a jornalista de venenosa. Não. É que a Miriam Leitão, com 19 anos, presa pela ditadura, grávida, foi torturada. Estava sob tortura e usaram uma cobra para ameaçá-la. Para fazer terror. O nome disso é amor pela imprensa, claro, e amor pelos direitos humanos. Quem quiser que caia nessa conversa. Eu não caio. Né? Mas quem quiser cair, cai. Né? Nesse amor pela imprensa. Foi um erro, tal, inclusive a discriminação aos meios de comunicação com publicidade, sem contar que é um desastrado. Né? Ficar falando de verba pública, de publicidade, num assunto como esse, realmente é não ter, como dizem por aí, senso de noção. Né? Fazer mais uma pausa, tio? Fazer mais uma pausa? Vamos lá, falar um pouquinho Tem uns assuntos interessantes aí, depois a turma da TV recupera nas redes. Vamos lá. É isso, gente. Você que está na TV, daqui a pouco a gente volta. Quem está no YouTube vai falar sobre o seguinte, Reinaldo. Você lembra que a gente comentou que a deputada Júlia Zanata está sendo cotada aí como vice do Flávio Bolsonaro.
ela deu a entender que aceitaria sim ocupar esse posto. Ela publicou nas redes sociais um vídeo que reúne notícias sobre essa possível chapa e no final mostra a frase "sempre pronta para o combate". E no post ela escreveu que haverá sinais de que o Brasil tem jeito. Vamos assistir o vídeo, é curtinho. Júlia Zanata sendo indicada até mesmo para a vaga de vice. Uma vice de Santa Catarina. O deputado federal Eduardo Bolsonaro declarou em publicação apoio à deputada federal Júlia Zanata, do PL de Santa Catarina, para o cargo de vice-presidente da República. Júlia Zanata tem mérito para ser escolhida, talvez a mais aguerrida, mais combativa parlamentar dentro do Congresso Nacional. Você conhece alguém do mesmo nível da Júlia? Eu não entendi a estética. Ou entendi, não sei. Né? Porque uma coisa, vamos lá, eu vou dizer aqui o que esse vídeo não mostra. Esse vídeo não mostra os dotes intelectuais e políticos da deputada. E mostra, veja você, dotes físicos. É objetivo que eu estou falando, hein? Objetivo. Ali, sapatinho branco, tal, aquele caminhar, cintura e quadris torneados, né? Veja, eu não estou fazendo nenhuma análise fecenina do vídeo, é o que o vídeo exibe. Né? Que é uma coisa, é um apelo que a Júlia Zanata tinha muito antes de aderir à TFF, a tradicional família do fuzil. Ela apelava muito mais à tradicional família da Fusarca, o que eu achava glorioso, até esteticamente falando, né? Então, é muito curioso isso, porque a família tradicional, mesmo essa muito santa, muito pia, né, de vez em quando decide apelar, assim, aquilo que o Roberto Jefferson chama instintos mais primitivos, né, ainda que de uma outra natureza. Né? Mas o que eu posso, mais uma vez aqui dizer, meu querido Rafael, é que no que me dissesse respeito, ou que me disser respeito, apoio. Acho que Júlia Zanata, em muitos aspectos, a candidata ideal para Flávio Bolsonaro. Né? Tem gente na extrema-direita que anda muito brava com isso, né? Que acha que, digamos que isso não agrega exatamente voto, né? Porque a Júlia Zanata fala uma linguagem da extrema-direita, apela a valores da extrema-direita, é uma extremista de direita pelos seus discursos, né? Faz a apologia das armas, tem uma camiseta, inclusive, que sugere que o Lula devesse levar alguns tiros. E o eleitor de extrema-direita já está com o Flávio. Ele precisaria ampliar votos para, digamos assim, a sua esquerda, relativamente falando, né? Não é o caso da Júlia Zanata. Estamos de volta, então, na TV e no YouTube, e só avisando que a sessão do Supremo Tribunal Federal da primeira turma já começou. Depois que terminarmos aqui no Reinaldo Azevedo, quem estiver acompanhando pode ficar ligado que a gente vai transmitir a sessão. Enquanto isso, a gente continua aqui no Reinaldo Azevedo, daqui a pouquinho a gente vai para o STF. Por quê? Agora falando o seguinte, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que é o CARF, ele manteve uma cobrança no valor de cerca de 30 milhões de reais da rede varejista de eletrodomésticos Eletrozema. A Receita Federal aponta a prática de simulação pela instalação de diversas empresas na mesma área geográfica e de atuação, com o objetivo único de subtrair o pagamento de tributos. A decisão foi proferida por unanimidade. Os conselheiros avaliaram que, por meio de planejamento tributário,
parte das receitas operacionais da Eletrozema foram transferidas para outra empresa do grupo, a Zema Consultoria. Como é o caso referente aos anos calendário de 2011 e 2012, os fatos ocorreram quando Romeu Zema era presidente do grupo. A estrutura se deu por meio da Sociedade em Conta de Participação, a SCP Zema, formada pela Zema Consultoria e pela Eletrozema, para viabilizar a destinação de lucro obtido nas atividades desenvolvidas pelas empresas participantes, isso ainda de acordo com o processo administrativo. O relator do caso no CARF, que é o conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, considerou que enquanto praticamente a totalidade do lucro da atividade era distribuído à consultoria, a varejista se beneficiava com o aproveitamento de todas as despesas geradas com o desenvolvimento das atividades realizadas em nome da SCP. A empresa afirmou que ainda vai recorrer. São patriotas dessa natureza que, com alguma frequência, atacam, como é mesmo, o Estado tributador, o Estado que sufoca o empresário, o Estado... A gente conhece essa conversa, evidentemente, para quem se coloca como um presidenciável, o procedimento que está aí não parece ser dos mais recomendáveis, né? Porque, sim, resta dizer, estou aqui sobrevivendo esta pobre empresa, que não é o caso, né? É um grupo econômico importante, né? O Zema é um milionário, tal, e não tem problema nenhum em sê-lo, né? Desde que arque com as obrigações fiscais, porque, afinal de contas, as obrigações fiscais que existem para ele também existem para os outros empresários. Se ele não as cumpre, né, digamos que há uma desigualdade concorrencial, não é mesmo? Né? E, claro, sempre restará ao Zema dizer que está sendo perseguido em razão de suas ideias. O problema do Zema é que, ultimamente, ele vem sendo perseguido, pelo visto, pelos seus próprios pares. Que aconteceu uma coisa que é, quando menos, engraçada, né? Que a gente vai ver em seguida. Isso, Reinaldo. Cômica, para não dizer engraçada, talvez cômica, uma comicidade das eleições, porque o Romeu Zema ele foi desconvidado de um encontro do partido lá em Santa Catarina, que estava agendado para o início de julho. A decisão ocorreu depois do Eduardo Bolsonaro, que está sendo julgado agora, ele ter defendido no final de semana o rompimento do PL com o Novo, por conta das críticas do Zema em relação ao Flávio Bolsonaro e o Daniel Worcari. Essa retirada do convite envolve uma articulação interna entre os principais pré-candidatos e prefeitos catarinenses que são filiados ao Novo. O PL, que é do governador Jorginho Melo, tem uma aliança com o partido. Inclusive, o escolhido para ser vice na chapa dele para disputar a reeleição foi o ex-prefeito de Joinville, Adriano Silva, que é do Novo. Em nota, o diretório do Novo afirmou que, caso não haja uma mudança drástica e imediata na equipe de comunicação do pré-candidato, deverá se posicionar contrariamente à indicação de Zema como candidato à presidência. O comunicado ainda acrescenta o seguinte: o Novo de Santa Catarina acredita que esse é o momento de somar esforços e fortalecer a unidade da direita brasileira. Mais do que disputas entre lideranças que compartilham valores semelhantes, o país precisa de um projeto capaz de unir forças para promover as mudanças que o Brasil necessita. O Zema foi procurado pelo Globo e tentou minimizar o caso. Disse que é muito bem recebido pelos catarinenses, tem um carinho especial por eles e já esteve no estado várias vezes e em breve vai estar lá de novo. Ô, rapaz, você não ser convidado para a festa de aniversário da família, de alguém da família muito próximo, é sinal que você não anda bem na rodinha, não é mesmo? O Novo é um partido mais bolsonarista do que Bolsonaro, né? O Novo, em muitos aspectos, está à direita do próprio Flávio, né? Quer ser mais realista do que o rei, né? Esse Novo, eu já disse aqui, não tem nada a ver com aquele criado pelo João Amoedo. Isso que está aí é uma pústula de extremismo reacionário inacreditável, quando até Zema é considerado impróprio para consumo numa fração do partido, você pode imaginar o que vai ali, né?
eles só não estão no PL ou não são um pedaço do PL porque há vantagens em ter um partido. E eles usam essa vantagem, né? E isso diz também um pouco de como anda a candidatura do Zema, né? E, Rafa, eu vou tá aqui já, né, sobre o discurso do Lula no G7, que o Lula, diante do Trump, disse que enfrentamento ao narcotráfico inclui combate à lavagem de dinheiro e defende a soberania. Estou vendo aqui no Estadão, no Globo. Após os Estados Unidos classificarem as facções criminosas, PC e CV, bom, nós já sabemos, né? O Lula usou seu discurso na cúpula do G7 nesta terça para defender o combate à lavagem de dinheiro e ao tráfico de armas. O presidente norte-americano estava no encontro. O brasileiro também afirmou que o combate ao crime deve levar em conta o respeito à soberania dos estados, né? Disse: o enfrentamento ao narcotráfico não pode ser dissociado de outros ilícitos como a lavagem de dinheiro e o tráfico de armas. Valorizar o diálogo e a colaboração institucional, inclusive por meio da Interpol, contribuirá para a localização de ativos e indivíduos vinculados a essas atividades criminosas. Evidentemente, o presidente está se referindo à decisão dos Estados Unidos de classificar CV e PCC aqui no Brasil como organizações terroristas, o que daria aos Estados Unidos, inclusive, o poder de intervenção, mesmo até militar, no país e de fazer o país palco de ações secretas, inclusive da CIA. Né? É bom que fique claro, num ataque evidente à soberania. E aí o presidente vai ao ponto, dizendo, olha aqui, vamos fazer a colaboração no combate ao narcotráfico e a lavagem de dinheiro é parte importantíssima disso. Os Estados Unidos hoje abrigam lavadores de dinheiro criminosos aqui do Brasil que estão lá e que o Brasil, cuja extradição o Brasil já pediu, né? No caso da lavagem de dinheiro, o caso mais notório do Ricardo Magro, né? Ligado à Refit. Mas tráfico de armas, os Estados Unidos são peça fundamental no esquema de tráfico de armas para o Brasil. Então há uma colaboração aí, né? Os Estados Unidos não podem se colocar apenas como aqueles, coitados de nós, somos vítimas de grupos criminosos de outros lugares. Não, alguns dos grupos criminosos importantes têm nos Estados Unidos a sua base de operação, inclusive. E o tráfico de armas, sim, é um deles, né? Então, isso é, sim, tratada a questão importante para o Brasil, mas com soberania. É isso aí, vocês ficam com o Rafael, que vai acompanhar tudo agora do julgamento do Eduardo, da condenação de Eduardo, que vai se dar por 4-0. É isso aí, pessoal. Você que está acompanhando a gente aqui na live, pode continuar. Já tá rolando aí. Você tá vendo aí já o Alexandre de Moraes falando. A gente vai se despedir aqui do Reinaldo Azevedo. Eu tô dando tchau para ele, mas você fica aí já assistindo, que daqui a pouco tem o resultado dessa sessão da primeira turma do Supremo. Tchau, até amanhã. Vamos ouvir a manifestação do princípio do contraditório e da ampla defesa com paridade de armas, como é da tradição desse tribunal. Inclusive à vista dessa última alusão do eminente relator quanto ao fato de, em verdade, estarmos em 4, beneficia o réu.